Olá! Neste vídeo eu vou explicar o que são outliers e na sequência eu vou ensinar um método bem simples para a identificação de outliers utilizando o Excel. Primeiramente eu gostaria de começar discutindo sobre o que são outliers. Usando uma linguagem bem simples e direta, outliers são valores ou pontos que se distinguem dos demais. Por exemplo, se eu tiro uma amostra, se eu coleto uma amostra, e essa amostra eu analiso os valores dela, pode ser que alguns desses valores sejam muito diferentes dos outros. Quando isso acontece, provavelmente existe uma razão específica para esse ponto ser tão diferente. Por isso, é um costume não utilizar os outliers para estimar parâmetros da população. Vamos utilizar um exemplo só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Aqui do lado direito, eu tenho 10 observações em um processo de produção de alimentos. Então eu tirei lá 10 itens aleatoriamente e pesei esses itens. Então para as 10 observações a gente tem aqui os pesos em gramas. Então vamos supor que eu queira calcular a média do processo aqui nesse caso. Se eu tiver um outlier aqui, um ponto que é ou muito maior do que os outros ou muito menor do que os outros, esse ponto sozinho vai criar um viés na minha média. Ele vai fazer com que a minha média suba ou desça, só que essa média que eu calculei, ela não se aplica a todos os outros valores, certo? É como se o outlier tivesse seguindo uma média própria dele, e os outros pontos todos seguem uma outra média. Então, considerar o outlier no cálculo de médias e desvio padrão leva a um viés, leva a um erro de estimação. Vamos dar uma olhada nisso graficamente. Aqui eu peguei os mesmos dados do slide anterior e representei eles utilizando um gráfico de linha contra a média. A média desses dados é 502,5 e para uma pessoa que às vezes não conhece tanto de estatística, ela poderia dizer que 502,5 é a média de peso dos itens que estão saindo desse processo. Mas será? Porque se a gente olhar mais de perto, a gente vai ver que a observação 7 teve um valor de 525 gramas que, a olho nu aqui, parece que é parece que é bem maior do que as demais. Então, se eu utilizar esse 525 para estimar a média de todo o processo, eu posso estar cometendo um erro, porque pode ser que algum problema tenha acontecido nessa observação 7. Ou o processo deu algum problema, ou a medição foi incorreta, ou o cara que estava anotando o valor anotou errado. Alguma coisa deve ter acontecido para que esse valor seja diferente, desde que ele seja um outlier. Então a gente precisa, quando a gente olha graficamente, parece que ele é um outlier. Só que a gente precisa de um critério claro para definir se ele é um outlier ou não. Porque às vezes a gente poderia concluir que ele é só uma manifestação natural da variabilidade do processo. Para fazer essa identificação, eu vou ensinar um método bem simples para vocês que é baseado na amplitude interquartil. Apesar de ser bem simples, ele é muito utilizado e ele é bastante confiável. Nunca a gente vai ter 100% de certeza que um ponto é um outlier, mas a gente consegue ter um grau de certeza satisfatório quando a gente toma esse tipo de decisão utilizando essa técnica. Bom, então esse método é baseado na amplitude interquartil, que é o IQR, que é a diferença entre Q3 e Q1. O que é Q3 e Q1? É o quartil 3 e o quartil 1 do meu conjunto de dados. Com esse IQR é uma estimativa de variabilidade, eu posso calcular limites superior e inferior para determinar quando um ponto é ou não um outlier. Então o limite superior vai ser a média do meu conjunto de dados mais 1,5 vezes IQR, e o limite inferior vai ser a média do meu conjunto de dados menos 1,5 vezes IQR. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos lá para o Excel.
Muito bem. Então vamos lá. Primeiro passo é calcular a média. Então eu vou colocar aqui alguns valores. Então vai ter média, quartil 1, quartil 2, o IQR, o limite superior primeiro, só para superior, limite inferior. E agora a gente pode calcular esses valores. A média, né, tranquilo, vamos utilizar a fórmula média. Selecionamos aqui os valores. Então a nossa média deu 502,5. O quartil 1. Aqui tem um ponto muito importante que vocês precisam se atentar. No Excel, a gente tem várias fórmulas para quartil. Tem 3 fórmulas, essa quartil aqui, quartil INC, quartil EXC. Nós vamos usar sempre esse quartil EXC. Se você quiser entender melhor por quê, assista este vídeo que está linkado aqui embaixo, que explica como o Excel determina quartis e qual é a diferença entre essas 3 funções. Então, o quartil EXC é a utilizada para a identificação de outliers. Então, a gente seleciona o meu conjunto de dados, ponto e vírgula, qual quartil eu estou calculando. Quartil 1, nesse caso. Aqui embaixo tem um erro, é quartil 3, tá? Então a gente vai agora calcular o quartil 3, então é quartil.xc, seleciona os dados, ponto e vírgula, quartil 3, fecha parênteses, dá Enter. Então aqui a gente tem quartil 1, quartil 3, podemos calcular a amplitude, que nada mais é do que o quartil 3 menos o quartil 1, temos aqui nosso IQR, e com o IQR a gente calcula os limites. O limite superior vai ser igual à média, mais 1,5 vezes o IQR. E o limite inferior vai ser igual à média, menos 1,5 vezes o IQR. Pronto. Então agora nós temos os limites para definir se um ponto é ou não um outlier. Olhando aqui esses limites, a gente já consegue descobrir que o 525 realmente é um outlier. Mas vamos fazer algumas representações gráficas aqui só para facilitar o entendimento. Tá? Depois ainda eu vou explicar para vocês o que é o box plot. Bom, aqui seria interessante, vamos só criar aqui mais 3 colunas. Vamos colocar aqui a representação gráfica igual estava lá no slide, mas com os limites. Para isso a gente precisa criar 3 colunas. Isso aqui é o melhor jeito que eu conheço para fazer esse tipo de gráfico. Se alguém conhecer algum outro, por favor, comente aí no vídeo e explique qual seria esse outro método. Então a gente pode falar aqui que a média é 502 e eu vou repetir esse valor para todas as observações. Porque daí, a hora que eu fizer um gráfico de linha, ele desenha uma linha reta. No limite superior aqui, a gente tem o 514,5. No limite inferior eu tenho o 490,5. Então eu posso repetir os valores aqui. Formatar um pouquinho. E agora eu tenho como desenhar o meu gráfico de linha. Com isso, a gente pode perceber, só vamos fazer umas formatações aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Vamos colocar aqui uma linha vermelha para estimar um limite, para mostrar que é um limite. Colocar uma linha cinza na média, né? Então a gente tem aqui graficamente os nossos limites e a gente vê que realmente o ponto 7 é um outlier. Em sendo um outlier, a gente poderia dizer o seguinte: essa média 502,5 não é uma média do processo que se aplica a todos os pontos. Por quê? Porque essa média 502,5 foi puxada para cima pelo outlier. Vamos calcular uma outra média. Vamos chamar de média nova. Eu vou calcular essa média nova só considerando os 9 pontos. Vou pegar aqui até o 6,
ponto e vírgula, e depois eu vou pegar os outros 3. Ou seja, eu vou calcular a média considerando só esses 9 pontos que não são outliers. E aí eu vou ver que a média é 500. Ou seja, é como se o meu processo seguisse uma média 500, mas naquele ponto, por alguma razão, a média do processo foi diferente. Esse ponto é diferente. Ele merece uma atenção, merece uma análise, a gente tem que investigar porque ele foi diferente. Então essa seria uma conclusão da nossa análise de outliers. Tá? E aqui a gente tem a representação gráfica. Antes de terminar o vídeo, eu queria fazer uma outra explicação importantíssima com relação a outliers, que é uma ferramenta que muitas pessoas não entendem muito bem como funciona, que é o boxplot. E o Excel, pelo menos nessa versão mais recente, tem o boxplot automaticamente. Então, primeiro a gente seleciona aqui todo o nosso conjunto de dados, vai em inserir, e aqui nessa opção de gráfico, chamamos gráfico de estatística, a gente tem essa opção, que em português é traduzida como caixa estreita, mas também é conhecido como boxplot. Só clicar nela. Ele calcula aqui todo o boxplot para a gente. Eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses valores aqui que ele coloca. Primeiro eu só vou fazer algumas formatações aqui para ficar mais fácil de entender. Vou mudar essa escala aqui porque está um baita espaço em branco. Eu vou colocar aqui o menor é 490 para ficar mais fácil da gente enxergar. Boxplot funciona da seguinte forma. Aqui a gente tem, nessa linha do meio, não é a média, tá? É a mediana. Aqui a gente tem esse valor aqui, se a gente colocar o mouse em cima, a gente vai encontrar que o valor é 504,5, que é o nosso quartil 3. Ou seja, aqui a gente tem o quartil 3, aqui a gente tem, aqui embaixo, o quartil 1, 496,5, que a gente já tinha calculado. Esses valores aqui são os valores extremos, que são os máximos, 506, e os mínimos, 493. Então, 493 é o nosso menor valor, 506 é o maior valor. Ué, mas e o 525? Está aqui, ó. É um outlier. É um ponto que ficou fora dessa figura. Então, quando a gente faz o boxplot, todo ponto que fica fora é um outlier. Tá ok? Bom, pessoal, então agora, espero que vocês tenham entendido. Agora vocês são capazes de identificar outliers em conjuntos de dados. Espero que vocês também comecem a utilizar essa ferramenta na tomada de decisão quando vocês coletam amostras. Tá ok? Até o próximo vídeo.